Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao canal Idade das Trevas. E aqui falamos do nosso quadro Dos Confins da Terra. Novamente, um quadro aqui em que a gente debate, discute, conversa assuntos do mundo moderno que de alguma forma impliquem ou tenham ligação com o sobrevivencialismo em geral, com a preparação, certo? Hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho fora da curva, mas você vai acabar percebendo que tudo vai se englobar também na questão do sobrevivencialismo. Já disse em outro podcast, em outro vídeo, que o sobrevivencialismo é muito amplo, né? Alguns até gostam de usar aquele jogo de palavras, né? Em que você une sobreviver, você fala o termo sobreviver tudo junto, e o termo sobreviver separado. Porque no fundo, sobrevivencialismo, como filosofia, também é isso. É sobre viver. É saber se comportar na vida, é saber tomar as decisões mais acertadas, aprender com os erros, para evitar sucumbir perante esse mundo selvagem que nós vivemos hoje. Então, considerando tudo isso, eu queria trazer um assunto muito importante aqui. Ele não é urgente, mas é importante, que é sobre o assunto do mundo dos negócios. Aliás, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando a esse respeito. Não sou um especialista na área. Aliás, eu não sou especialista em absolutamente nada nessa vida, né? Não sou especialista, não sou autoridade. Porém, compartilho aqui com vocês a minha visão de mundo, a minha experiência. E a gente vai trocando essas informações aí. Vocês, por sua vez, deixam nos comentários a impressão de vocês, o que vocês pensam, vocês concordam ou discordam. Então, fazendo essa ressalva, vamos ao assunto. Não faça negócios com pessoas ricas. Essa frase, ela é bastante controversa. E ela de maneira alguma pode ser levada em termos absolutos. Não pode ser levada ao extremo, certo? Por quê? Porque nessa frase, ela não é uma afirmação metafísica e filosófica do ponto de vista da lógica, certo? Ela é uma frase de efeito. Ela é uma frase de efeito. Então você entenda muito bem. Uma coisa é eu vim aqui dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma frase, isso é uma proposição filosófica. Isso é uma verdade absoluta que não admite contradição, que não admite argumento em contrário. Beleza? A outra coisa é eu vir aqui dizer: não faça negócios com pessoas ricas. Essa frase é simplesmente uma frase de efeito, que tem a sua importância. Por exemplo, a frase: diga-me com quem andas que te direi quem és. Não é uma proposição filosófica. É uma frase de efeito, que serve como um exemplo e que ela guarda inúmeras e inúmeras exceções. Tá entendendo? Uma frase do Dr. Lai Ribeiro que eu gosto muito, uma frase de efeito: mire a lua, se você errar, você está entre as estrelas. É uma frase de efeito, não existe. Você mirar a lua e está entre as estrelas. As estrelas, segundo a cosmologia moderna, elas se localizam uma distância bem maior da Terra do que qualquer outro planeta ou mesmo a Lua. Então não faz sentido. Se você errar a Lua, você vai estar no sistema solar longe de qualquer outra estrela que não seja o Sol. Então não faz sentido. Mas olhando do ponto de vista da Terra, do ponto de vista poético, a Lua está entre as estrelas, no mesmo céu que a gente vê aqui da Terra. Para os terraplanistas, essa visão está errada. A primeira visão estaria errada e a segunda estaria certa. Essa visão poética não seria meramente poética, mas verdadeira. Aí é outro assunto. Não querendo entrar nessa questão, a intenção do Dr. Lai Ribeiro com essa frase é causar um efeito emocional, causar um efeito de fixação de memória, para você memorizar aquilo. Tá entendendo? Então essa frase, não faça negócio com gente rica, é uma frase nesse sentido, uma frase de efeito. E eu vou explicar as exceções. Por quê? E eu já vou entrar no mérito e dizer por que você não deve fazer negócio com gente rica. Mas eu preciso explicar em miúdos para que não haja mal entendimento, tá?
o não fazer negócio com gente rica, se fosse levado em termos absolutos, significaria deixar de existir, né? Significaria praticamente sucumbir. Por quê? Hoje a gente depende de inúmeros insumos, produtos, meios de subsistência que, direto ou indiretamente, vêm das mãos de pessoas que detêm, como dizia Marx, os meios de produção. Não sou marxista, só estou citando ele. Os ricos detêm, em regra geral, os meios de produção. Eles são donos das fábricas, eles são os donos das indústrias. E é por isso exatamente que eles são ricos. Né? Então, desde um veículo que você usa, desde uma casa que você paga o aluguel, né? Nem sempre vai ser de um rico, né? Mas, enfim, outros exemplos. Praticamente qualquer produto industrializado que você possui na sua casa hoje, ela veio da indústria. Os donos da indústria são os ricos. Então, você está fazendo negócio com os ricos, não adianta, você não ter como fugir disso. Tá? Você vai numa loja ali, você vai na Havan, por exemplo, comprar uma calça, você vai comprar desde uma xícara de café, você vai comprar lá na Havan, uma colher, uma faca de cozinha, por exemplo, você está fazendo negócio com um rico, que é o senhor Luciano Hang, que é o velho da Havan. Um exemplo, né? Você assiste o Silvio Santos, você assiste o SBT, você está consumindo um produto do Silvio Santos, um homem bilionário. E assim por diante, né? Assim por diante. Você recebe seu dinheiro numa conta bancária, o dono desse banco é milionário, provavelmente. Não, com certeza ele é milionário. Então não existe isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você for fazer transações, mas eu vou chamar assim de individuais, comprar coisas mais específicas. Por exemplo, vamos lá. Desde... Eu acabei de dar o exemplo do aluguel de uma casa, né? Um aluguel de uma casa. A compra mesma de uma casa, de um terreno, de um carro, tá entendendo? Sempre que você fizer negócios com os ricos, sempre não, quase sempre, o que eles vão estar lhe vendendo, eles não vão estar lhe vendendo por uma necessidade de converter aquele bem em dinheiro. Não é por necessidade, e sim por intenção de atingir lucro. Ou seja, eles vão estar negociando com você de um patamar muito mais alto que provavelmente o seu. Dependendo do caso, né? Mas na maioria das vezes. Então, você vai comprar um veículo lá na Volkswagen, né? Eles vão... Claro que ali tem a questão do vendedor, que precisa ganhar um salário, e aí é nesse momento que você ganha uma barganha às vezes, né? Mas, em geral, a empresa, a indústria, ela vai trabalhar sempre em cima do lucro. Ela vai sempre sair ganhando. Sempre sai ganhando. Tá entendendo? Aquele negócio pode ser até interessante para você, mas do ponto de vista mercadológico puramente, sempre a indústria vai estar ganhando. Ninguém vai vender um veículo numa concessionária para ficar no prejuízo ou para empatar. Eu vou te dar o valor de repasse aqui, como eles dizem. Né? Não existe isso. Não existe. Você vai comprar esse mesmo veículo, vamos supor que seja um veículo usado, né? Aí você não vai negociar coisa nova, obviamente, com os pobres, né? Ou com o particular, vamos dizer assim. Você vai negociar esse mesmo veículo, lá um Gol 2000 e... Nem sei se fabrica mais Gol aí, acho que saiu de linha, sei lá o que. Enfim, um Palio 2015. Você vai negociar com o particular... Claro, ele pode estar objetivando o lucro, mas provavelmente ele está querendo vender aquele veículo para comprar outro, tá entendendo? E aí, claro, esse negócio tem inúmeros embrólios aí, problemas que você vai ter que resolver, tudo tem um custo. Você compra na concessionária, você tem garantia, você tem um monte de coisa, óbvio. Só que você vai pagar por tudo isso, tá? Já tô te falando que se você não sabe, você vai pagar por tudo isso. Tudo está embutido no valor do produto. E aí, às vezes, vale a pena, né? Você comprar uma concessionária e tal. Por isso que eu digo, não são termos absolutos. Mas presta atenção nesse ensinamento que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que se você mudar essa chave de interpretação, de visão de mundo, isso pode te ajudar lá na frente a não se meter numa fria
ou pode te ajudar a você fazer bons negócios aí, né? Então, se você vai comprar esse veículo de um particular, você pode conseguir um preço muito mais acessível, você pode negociar de igual para igual, vamos dizer assim, né? E às vezes você compra um veículo, por exemplo, até por um valor abaixo do mercado. É uma necessidade, o cara precisa vender, né? E aí, claro, você tem que procurar não ser um explorador, né? E não fazer o que fazem com você, o que a indústria faz, né? Se você critica a indústria, se você critica esse... por exemplo, sou muito crítico desses monopólios de imobiliárias, de impedimentos de avanço para áreas rurais, para que não haja mais terreno para as pessoas construir, para que elas tenham que pagar aluguéis altíssimos, para que elas tenham que pagar preços exorbitantes por imóveis, né? Isso aí é uma indústria do mercado imobiliário que está por trás de toda essa questão ambientalista aí, né, meu amigo? Mas enfim, isso é outra situação. Eu critico essa indústria dessa maneira como... Eu não critico a existência da indústria, tá? A indústria é necessária. Eu não sou comunista, não sou socialista. Mas eu critico os meios utilizados, né? Eu não sou liberal também, porque o liberal ele diz assim, não importa os meios, tem que ter liberdade na economia. Eu não concordo com essa tese, eu acho totalmente absurda, errada. Isso nos levaria ao cúmulo do absurdo contra o ser humano, né? A abusos tremendos. Eu sou da doutrina social da igreja, eu sou católico, então eu sigo a doutrina social da igreja. Então hoje mais ou menos eu seria classificado como um, sei lá, talvez um nacionalista, uma coisa assim. Não dá nem pra falar esse nome aqui, porque senão já vai dar problema. Eu já fiz vídeo sobre isso, já deu problema. Existe muita má interpretação, mas enfim, não vamos devagar muito nesse termo aí. Sou um crítico dessa indústria selvagem que existe aí, né? Mas entendo que ela é necessária. Então, meu amigo, se você negocia com o particular, você consegue ganhar, assim, de repente você tá pegando por um valor abaixo do mercado, mas de certa forma você está contribuindo com ele. Você está, por exemplo, vamos supor que o cara está vendendo o carro porque ele precisa muito do dinheiro, ele precisa rapidamente, e você tem o dinheiro. Só que você vai pegar ali por um valor um pouco abaixo do mercado, né? E aí você também não tem muito dinheiro sobrando, você paga aquele valor, ele aceita de boa, ele não vê aquilo como uma perda, ele fica muito feliz, inclusive, para conseguir vender naquele valor, né? Tem carências no produto que ele não vai poder te dar certas garantias, então é justo que o valor seja um pouco abaixo. E aí você ganha, meu amigo, aí você ganha. E ele também ganha, porque muitas vezes aquele dinheiro que ele precisava, ele vai usar para fazer uma cirurgia, tratar a saúde dele, ou comprar um outro bem que ele esteja de olho, né? Isso aí é muito natural, é muito normal. Antigamente era assim que eram feitos os negócios. Aí tem o pessoal hoje que vive do negócio. E esse pode ser um problema. Porque esse pessoal que faz dos negócios uma profissão, ele não vê isso como uma... Ele não vê isso como uma oportunidade, ele está fazendo uma troca de bens, e sim como uma oportunidade de estar obtendo lucro. Querendo obter lucro, você entra num ciclo, eu chamo isso aqui de cegueira financeira. O que é isso? O lucro, ele é normal, ele é justo, né? O lucro, na medida do que é justo, do que é aceito, ele não tem problema nenhum. O problema é quando você só enxerga o lucro. Você só quer lucrar. Você esquece que você tem deveres. Você esquece que você tem responsabilidades e compromissos com a pessoa que está negociando com você, com terceiros que se envolvam no processo, porventura. E aí você só quer ganhar, e você nunca quer perder, você nunca quer investir e oferecer também uma certa qualidade. Isso eu chamo de cegueira financeira. E é isso que o objetivo desenfreado de lucro acaba levando. Isso é evidente. Vou dar exemplos aqui para vocês não ficarem viajando na maionese, né? Por exemplo, eu só me ferrei quando eu fiz esse tipo de negócio com gente rica, certo? Vivi uma boa parte da minha vida de aluguel e já aluguei casas e apartamentos de diversos proprietários diferentes, desde ricos até
pessoas que eram até mais pobres que eu, mas que tinha lá aquele bem e estavam precisando alugar. Tá entendendo? Então, eu vou dizer uma coisa. Nos momentos em que eu mais me ferrei nesses negócios foram quando eu aluguei imóveis de, por exemplo, imobiliárias, ou pessoas que já não eram imobiliárias, mas já tinham atingido um patamar de, de patrimônio considerável. A pessoa já era dona de 3, 4 prédios só para aluguéis. Ela construiu esses prédios só para aluguéis. E essa pessoa, ela só vê o lucro na frente dela, via de regra, né? Não são todas. Espera aí que o meu cachorro tá latindo. Então essas pessoas, elas chegam num ponto que elas só veem o lucro. Isso faz elas entrar num estado de ganância que faz elas desconsiderarem as injustiças que muitas vezes elas estão praticando. E elas acham que aquilo ali é normal. Elas passam a desconsiderar a situação da pessoa que tá negociando com ela e ela é capaz de tudo, né? Então, graças a Deus eu nunca tive grandes problemas, né? Mas a gente percebe que se a pessoa puder, ela tira até o pão da boca dos teus filhos em nome de lucrar, sei lá, 2, 3 reais a mais no contrato. Então isso é muito grave, né? E isso com certeza não ficará impune, quando as coisas forem chamadas às claras para um julgamento final, né? Você pode ter certeza disso. Então, meu amigo, fique esperto. Quando você puder fazer negócios com pessoas iguais a você, do mesmo nível, né? Com certeza essa opção vai ser a melhor. Mas você deve se atentar a uma série de problemas que podem causar. A pessoa, ela não tem como às vezes te ressarcir um defeito que der num produto e tudo mais. Então tudo isso aí você tem que ver para não dar problema depois. E quando você for fazer um negócio com uma pessoa mais um poder aquisitivo maior, que às vezes isso é inevitável, né? Você deve ficar muito atento às questões contratuais. Você deve ficar muito atento no tipo de negócio que você está envolvido. Geralmente essas pessoas vêm com uma conversa bem suave, bem amistosa. Elas vão te convidar para ir até a casa delas, né? Elas vão te tratar super bem, elas vão estender um tapete vermelho. Cuidado, meu amigo. Será que você está fazendo realmente um negócio? Ou será que você está sendo engolido por uma indústria? Tome cuidado, meu amigo. Quando um produto é bom realmente, e aqui eu vou entrar já em outro assunto, emendando com isso aí, já finalizo o vídeo também para nós não ficar divagando muito aqui. Quando um produto é bom por si só, ele não precisa de muita propaganda, tá? E aqui eu quero tocar numa coisa que tem acontecido bem recente na internet, que tem tudo a ver com esse assunto. Essa quantidade, essa enxurrada absurda de propagandas que tem aparecido na internet, principalmente no YouTube, né? Você vai abrir um vídeo, são 2 propagandas, na metade do vídeo são mais 2, no final do vídeo mais umas 2, né? E propagandas bastante repetitivas. O que é isso? Isso é furada. Isso é furada. Porque quando um produto é bom por si, ele precisa de uma propaganda para ele ser conhecido. Mas ele não precisa de uma incisão. Ele não precisa de uma persuasão muito grande. Eu fui vendedor porta a porta. Fui vendedor de filtro de água. Um dos produtos mais difíceis de vender. Eu conheço técnicas de persuasão. Quando um produto evidentemente é bom, ele não precisa de uma propaganda muito elaborada. Ele basta uma mera apresentação, né? Se o cliente necessitar, se ele se sentir atraído pelo produto, ele vai comprar. Ele vai pagar o preço que for. Agora, quando o produto é ruim, ele não tem nada a agregar, você tem que enrolar. Você tem que convencer, você tem que iludir. Em outras palavras, você tem que mentir e você tem que enganar, porque é isso que é feito, né? Então cuidado, essas pessoas geralmente têm uma indústria por trás, essas pessoas têm técnicas de persuasão muito eficientes, né? Elas vão se tratar super bem, vão te convidar para um cafezinho, para um chá, para vocês terem um encontro. Você não estranha que você está comprando, sei lá, um produto que não vale muito, vale lá, sei lá, 5 mil reais. E o cara te chama, te faz toda uma apresentação, chama um sócio dele, faz uma mega apresentação
por um produto que teoricamente ele não vai lucrar muita coisa em cima, talvez o real preço desse produto esteja oculto, né? Então toma cuidado. Essas empresas, por exemplo, de marketing multinível, que te chamam para ir na casa e fazer uma grande apresentação toda elaborada de um produto. Ué, se é um negócio extremamente lucrativo, que você só tem a ganhar quando você entra, será que precisaria de uma propaganda tão persuasiva, tão insistente? Né? É estranho isso, né? E o que a gente sabe na prática é que a maioria dessas empresas de marketing multinível não funcionam. Elas acabam fazendo com que seus associados percam dinheiro, pelo menos a sua vasta maioria. E é um negócio extremamente prejudicial e ruim para o associado, e por isso que tem que ter toda essa insistência. Você não vê a cor do dinheiro, você só vê promessas, né? Promessas e mais promessas, e é preciso ter calma, que daqui a pouco vai dar certo. Papo furado, meu amigo, papo furado. Eu mesmo já fui vítima desses verdadeiros esquemas de pirâmide, não importa que eles digam que não sejam, mas são verdadeiros esquemas de pirâmide. Mas eu também digo que as pirâmides são as empresas tradicionais, também são pirâmides, né? Então, só que estão dentro da lei, né? Então, meu amigo, toma cuidado quando você for negociar com pessoas muito diferentes que você. Tem um outro motivo pelo qual você deve tomar cuidado quando você for negociar com os mais ricos. Geralmente essas pessoas estão cercadas de advogados, escritórios especializados de advocacia, naquela área específica de atuação. Elas estão cercadas de documentos, de contratos, né? de uma série de precauções jurídicas para que você não possa se defender numa possível injustiça, ou para que, caso você não consiga arcar com os pagamentos de um determinado produto, você seja sumariamente privado dos seus bens e perca todos os seus direitos, perca todo o capital que você investiu, né? A gente vê muito exemplo disso no financiamento de veículos, né? Os bancos estão... É muito difícil você vencer uma batalha judicial contra um banco hoje, né? Se não for uma coisa absurdamente evidente que foi uma lesão que eles te causaram, é muito provável que você perca esse processo, porque os bancos têm os melhores advogados, têm os melhores contratos, né? E se você não pagar 3 prestações do seu veículo por motivo X ou Y, eles não vão entrar numa negociação para que você possa, sem um juro tão abusivo e absurdo, para que você possa colocar em dia essas parcelas. Você vai ser privado do teu bem, você vai perder tudo o que você pagou. Eles dizem que é para leilão e depois repõe uma parte do dinheiro, mas a gente sabe que na prática isso não se aplica, porque simplesmente o carro vai ser muitas vezes vendido por um valor muito abaixo do que era do mercado, você vai perder tudo que você pagou. Isso é só um exemplo. Outro exemplo, financiamento de casas, né? Que você dá a casa em garantia e tudo mais, são 30 anos. Né? Então, assim, o banco tem todo o direito depois de vir e executar contra você esse contrato, e você vai sair sem ficar com nada, né? Se a pessoa é do teu nível social, vocês vão formar uma batalha ali, talvez, né? Talvez a pessoa nem ache que vale tanto a pena. Vocês vão encontrar um meio termo para negociar, né? Porque o pobre, ele se entende que o pobre, ele tem essa empatia. Claro que tem pessoas ignorantes, verdadeiros criminosos aí, em todas as áreas, mas o rico jamais vai ter uma empatia com você. O rico é aquele que vive da indústria, que vive do lucro, que entrou naquela mentalidade que eu te falei. Porque assim como tem pobres jaguaras, tem muitos ricos também, muito honestos, muito empáticos com o próximo, né? Eu estou falando da pessoa que entrou naquele processo de ganância, de cegueira financeira, que pode ser até um pobre, inclusive, que está nesse afã de conseguir alavancar, como eles dizem, e ele vai entrar nessa mentalidade aí de lucro, beleza? Pessoal, era isso, né, que eu queria falar para vocês hoje. Peço que você se inscreva aqui no canal, ajude. É mais um conteúdo aí que a gente está tentando trazer agora com uma maior frequência. A gente vai dar uma devagada um pouco no assunto, não tem jeito. O assunto sobrevivencialismo ele é amplo, como eu falei, se você tiver uma visão mais ampla. Mas se você tiver uma visão meramente de preparação, ir para o mato fazer fogueira, estocar alimentos, aí realmente não tem muito assunto que eu trazer aqui para vocês, do mais que já será mais do mesmo do que já tem no YouTube. Como eu disse em outro vídeo, não tem sentido eu vir aqui copiar conteúdo dos outros canais. Isso não é criar conteúdo, beleza? Espero que vocês entendam, espero que vocês gostem.
e até a próxima, se Deus quiser.